Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos hoje aqui com o Marcos Tadeu, psicólogo há 18 anos na Fundação Casa. Ele veio esclarecer algumas dúvidas para nós acerca de temas muito críticos hoje na sociedade cristã, tá, em relação à psicologia. Um deles centrais é a depressão e o que orbita tudo isso, tá? Então ele está aqui hoje para nos auxiliar junto com a Assembleia de Deus Ministério Internacional aqui de Mogi Guaçu. E aí, Marcos, tudo bem? Beleza, boa noite, Fernando. Boa noite a todos aí. Boa noite, Marcos. Obrigado aí pelo convite. E aí, Obrigado pelo convite. como que está aí a história da pandemia aí na sua casa? Cara, respeitando mesmo a questão governamental aí, né? Até mesmo porque estou realizando um trabalho junto aos adolescentes lá com os quais eu trabalho, e falando constantemente a respeito para eles sobre essa questão do coronavírus, né, cara? Que no começo aí até imaginei como se fosse uma gripezinha, né, cara? E de repente você começa a ver e na pesquisa você começa a ver situações que realmente não dá para brincar e não dá para ficar desafiando. Então, respeitar todos os procedimentos, pelo menos os procedimentos mais básicos aí, a questão do distanciamento, né, cara? O uso da máscara, o uso do álcool em gel na ausência do sabonete ou do detergente para lavar as mãos. Não lavou as mãos, álcool em gel. Não tem álcool em gel, lavar as mãos com sabonete ou detergente já é um bom alívio aí para colocar a distância a respeito desse vírus aí em relação a cada um de nós. Excelente, excelente. Marcos, um dos principais assuntos aí para começar a nossa conversa é nós colocarmos aí em nível de igualdade, né? E você, como psicólogo há tanto tempo, como que a psicologia descreve a Deus? Então, Fernando, é assim, né, cara? Pelo menos o período, né? O período que eu estava na faculdade, né? Eu tenho já 22 anos de formado, né? Então, assim, nunca na faculdade saí, né? Estava em uma e fui para outra. Em nenhum momento foi falado sobre Deus, né? Até mesmo porque as instituições normalmente aí elas são laicas, né? Então nunca se foi comentado, né? Então cada um tem, né, a sua crença, a sua religiosidade, né, cara, e o respeito para com Deus, né? Na maioria dos assuntos, dos bate-papos que a gente tinha na faculdade, diante de vários temas e de repente a gente poderia abordar alguma coisa e sempre alguém, né? Graças a Deus, né? Deus vai ajudar nós nessa, boa prova, fica com Deus. Então, assim, mas nada específico, né? O que Deus defendia, o que a psicologia defende a respeito de Deus. Não, isso é uma coisa muito pessoal, cada um tem sua crença mesmo, né? Não tem nada direcionado, não. Isso é muito importante para que entendamos, né, que a psicologia como uma ciência particular, ela não tem um posicionamento em relação a um senso de fé específico, né? Então, isso é muito Sim. importante porque o cristão mal orientado, ele tem o péssimo hábito de assimilar psicólogos, psiquiatras com ateus, né? Tem esse pré-conceito já estabelecido em suas mentes, mas pelo que você está falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma coisa individual. Com certeza. E um dos pontos, Marcos, que mais nos chama a atenção hoje na sociedade cristã, na sociedade como um todo, né, que é a doença do século, que nós estamos enfrentando aí todos os dias, é a doença que nós temos muitas vezes dormindo ao lado de nós, né, ou conosco, e não sabemos, né, que é a depressão. Mas a gente escuta o lado A, o lado B, escuta fulano, ciclano falar de depressão, mas o que é exatamente a depressão à luz da psicologia? Então, conforme, né, a pesquisa, né, eu vou falar na forma formal, né, e aí depois eu falo um pouco mais da questão mesmo mais prática, né. Então, depressão ou transtorno depressivo maior é uma doença comum
e séria, que afeta negativamente como você se sente, como pensa e como age. Felizmente também é tratado. Então, o que isso quer dizer? É um momento de você estar abalando você em toda a sua estrutura, né? Até mesmo porque tem uma correlação entre a questão mental e a questão física, né? Então, assim, você perde aquele anseio, aquela vontade, né? Aquele desejo habitual de fazer aquilo que você tem como costume de fazer, né? E aí isso vai tomando uma forma, isso se não tratado, né? Se não procurar orientação num profissional, né, dos profissionais, e vai ficando cada vez mais complicado isso. E aí o ápice, né, como eu já tinha dito, o ápice infelizmente, aí o suicídio. Quais são as principais diferenças, né? A gente sempre vê, normalmente quem tem depressão tem ansiedade, mas a gente nunca sabe se é uma condição que está atrelada a outra. Qual que é a diferença das duas coisas, da ansiedade e da depressão? Então, resumindo, para ficar uma coisa bem fácil, bem prática. Depressão, o que está atrás, o que está passado. E o que é ansiedade é aquilo que está à frente. Entendi. Então, a ansiedade é se preocupar com coisas que estão à frente. Sim. A ansiedade é o que você já antecipa. Você não espera. Você já se prepara para aquilo que vai acontecer. Você já cria todo aquele mecanismo para aquilo que vai acontecer. De repente, acontece totalmente ao contrário. Se você não tem um controle dessa ansiedade, o que acontece? Aí você começa a ter as questões físicas, né? Os tremores, a sudorese, o aumento da pressão. Por quê? Porque você não teve o controle daquela condição. Então, por isso que, né, é bom tentar se autocontrolar, né? E quando você não pode se autocontrolar, aí entra as medicações, né? Os ansiolíticos, os antidepressivos. Entendi. Aqui nós vivemos uma fé que é uma fé estabelecida no manual básico que a gente denomina a Bíblia, né? A Bíblia é nosso manual básico de vida, tá? Você vê que uma fé sem alicerce, sem uma argumentação plausível, ela intervém negativamente no quadro psicológico de quem está com depressão? Olha, eu creio que sim, na minha opinião. Até mesmo porque esses profissionais, né, o psicólogo, o psiquiatra, né, todo aquele profissional da área da saúde, né, tanto a física quanto a mental, foram auxiliados, né, receberam a colaboração, né, de Deus. Então, como você não tem como falar com Deus ali naquele momento, você tem algo palpável, mas você tem ele através dos profissionais que estão ali à sua disposição, né? Então, é nessa hora que se valoriza esse profissional e que Deus sempre o auxiliou normalmente primeiro para a decisão de cuidar de vidas, de cuidar de saúde mental e cuidar de saúde física. Então, isso, né? A questão a fé é o reforço do tratamento médico. Eu creio que, como diz, né, a fé move montanhas, né? Então, é isso. A fé vai vir para colaborar, mas até então, no primeiro momento, é o psicólogo, né? Se não tem, de repente, psiquiatra no primeiro momento, o psicólogo vai fazer a avaliação, né? Ele vai fazer um diagnóstico aí e tal, vai fazer um levantamento, uma avaliação. Se ele achar que não há tanta necessidade, que realmente a questão está sendo mesmo muita angústia de ter que estar falando e não se sente de repente à vontade para poder falar e tal, e aí já passa desse limite, aí já entra uma questão mais grave e tal, que seria, né, o que antecede aí algumas questões de suicídio, algumas coisas de tirar a vida, aí sim entra a questão psiquiátrica. Aí o próprio psicólogo já vai fazer um encaminhamento para o psiquiatra. Como psiquiatra também, você já vai direto no psiquiatra, o psiquiatra vai fazer a avaliação dele e tal, e vai falar, olha, além de você tomar a medicação que eu vou te receitar, que é o antidepressivo, né,
ou ansiolítico, eu gostaria que você também fizesse psicoterapia, né? O psiquiatra coerente, ele vai sempre estar alinhando isso, o seu trabalho junto com a psicologia, né? Até mesmo porque ele faz a residência médica da clínica geral, a residência dele com professores normalmente psiquiatras e psicólogos também. Então, essa é a grande questão. A fé é importante, a fé vai auxiliar, vai dar o apoio necessário, né, na questão e no âmbito de religiosidade de cada ser humano mesmo. Então é interessante isso, né? Que então uma fé cega que não tem, por exemplo, pautado na sua concepção que a psicologia é uma ciência dada por Deus e concebida por Deus e também permitida por Ele, para que prepare profissionais, né? E entregue soluções psicoterápicas, enfim, soluções que são desse mundo para os cristãos, né? Uma fé cega não permite isso. A fé cega, ela enxerga quem precisa de um psicólogo, um psiquiatra, como alguém louco, como alguém que já está na loucura, né? Até gostaria que você falasse um pouco da diferença do que é o quadro do louco, do estabelecido, uma loucura total, e de quem está com depressão. Tem uma real diferença isso? Sim, tem total diferença, né? O louco, a gente já começa por aí. O louco não vai no psicólogo, né? Ele está em outra realidade, ele está em outro mundo, ele está, infelizmente, em outro planeta que ele não, né? Você está falando ali para ele. Então, por isso que normalmente cada quadro é um quadro, então a cada quadro de transtorno, ele vai receber uma medicação específica, se ele é esquizofrênico, ele vai receber uma específica, etc. Enquanto você é um neurótico, então você necessita, assim como todos nós até então tidos como normais, somos neuróticos, né? Os neuróticos não há necessidade, não são loucos e todos nós, de uma maneira geral, é interessante fazer psicoterapia, né? Porque tem situações e situações, né? E vale lembrar que o psicólogo não vai resolver seu problema, né? Acho que tem que deixar claro isso, né? As pessoas às vezes têm aquela consciência, né? Mas ele vai fazer o quê? Né? Vai chegar lá, ele vai falar e eu já vou sair de lá ótimo, né? Tranquilo, beleza? Não. Né? O psicólogo está lá para te dar o apoio, para te dar estratégia, para ajudar você a pensar. Tem fatos e tem situações, tem momentos, etc., que você não consegue perceber dentro daquilo que você está falando, daquilo que você vive. E aí, a hora que o psicólogo pega e te coloca você no eixo, né? Aquilo que eu falo, né? Às vezes o vagão do metrô fica meio bambo em cima do trilho, né? Então o psicólogo vai lá, né? O psicólogo vai lá e coloca o vagão em cima do trilho, né? E lembrando também, né, Fernando, vale lembrar também que psicólogo, né, às vezes a pessoa também tem outra concepção, né, que parece que psicólogo é bate-papo de vizinha, né? Então, assim, nossa, quando começa a colocar alguns questionamentos, você em xeque, a pessoa, não vou mais lá, até isso tem explicação, né? E todo momento ali do setting, né, todo momento daquele momento do atendimento tem uma explicação, né, cara? Então, vale lembrar isso, né? Ele vai lá, ele vai te questionar, ele vai te colocar em xeque, ele vai fazer perguntas para você que são delicadas, então, assim, por isso tem que estabelecer o vínculo, né? Tem que ter um grau de confiança, tem que lembrar que aquele profissional está ali, que tem que respeitar o código de ética, o respeito, etc. e tal, no sigilo fundamental, né? Sigilo é fundamental, né? Então, a gente ali, às vezes, com o adolescente, por exemplo, no trabalho, ele fala coisas para nós que eu não posso anotar, né? Mas você não anota? Não, eu não sou obrigado a anotar, né? Por quê? Eu não sei quem vai pegar a pasta, né? De repente, uma pessoa pega a pasta do adolescente e ele me confiou em falar algo, como que eu vou, né? Se a pasta é uma pasta que ela fica ali, qualquer um pode ter acesso de uma certa forma, não é uma pasta que ela fica num armário lacrado, né? Tem uma pessoa que pega a chave, aí o armário... Então, assim, tudo isso tem uma questão de sigilo, né? Quando você faz atendimento, você coloca... você faz via CAN, você... detalhes principais, você já coloca em caixa, já dentro do computador, já com senha, né? Então, só você tem a senha, né?
Então, o cliente tal, é tal, então aquela senha, o cliente tal, aquela senha. Até mesmo para você obstruir qualquer tipo de invasão, né, cara, de privacidade. Né? Então, assim, a partir do momento que ele confia, ele está ali e coloca a vida dele, né, nas suas mãos, então você tem que oferecer todo o cuidado necessário para isso. Né? Então, é nesse sentido. Louco não faz psicoterapia. E toda pessoa normal tem que fazer terapia. É importante, é necessário. Né? Você descobre muita coisa que foi do seu passado, que precisa, que hoje influencia no seu dia de hoje. Né? Que pode ser eliminado, pode ser cessado, pode ser minimizado aí com o falar, né? Porque é aquilo que eu falo, aquilo que você não fala, você materializa, né? Então, o que a boca não fala, o corpo físico sofre, né? Você sofre. Então, por isso que é bom você ter para alguém que vai falar, né? Você colocou uma situação de que como se nós fizéssemos uma manutenção preventiva e outra fosse uma manutenção corretiva, né? Fazendo alusão de que como se nós fôssemos carros, né? Se nós tratarmos no dia a dia ali, fazendo a terapia, tendo esse contato, é uma manutenção preventiva, certo? É algo que não vai deixar evoluir, né, para não ter que chegar numa situação de um tratamento corretivo, né, um tratamento de mudança de curso, porque já deu um prejuízo muito grande. Aí nisso me surge mais uma dúvida. A depressão, ela tem estágios de evolução ou não? É do 0 para 1000? Ela tem leve, média e alto grau. E então, o que, assim, que o estabelece começo cada uma delas? é a própria avaliação. A própria avaliação. Se aquilo está persistindo com mais de 2 semanas, periodicamente, mais de 2 semanas, aquilo que depois eu vou elencar aqui para você, você pode dizer que é um quadro depressivo. Entendi. Então é de acordo com o período que a pessoa já está vivendo com a depressão, né? Isso. Você falou muito aí do passado, né? A depressão, ela tem alguma coisa a ver com o passado. E a ansiedade Passado e perda. e perdas, Passado, perda. mas sempre vinculado ao passado. E a ansiedade é aquilo do futuro, né? Que está preocupado já com a situação da frente, né? Isso. A gente faz aí um paramétrico, por exemplo, da sua idade, da minha idade, nós temos um período de história, né? Então nós temos um período de vida, uma caminhada que nos permite ter um passado significativo. Como que a gente consegue explicar essas várias gamas que a depressão atinge, por exemplo, as crianças? Como que a criança pode ter a depressão? Então, a criança aquilo que eu falo, né? Criança é uma pedra bruta, né? É uma pedra bruta. Como que você trata essa pedra bruta? Né? A criança, ela começa a apresentar, diante não só de perdas, né? A criança tem coisas que ela não consegue perceber. Ou ela percebe, né? Ela começa a entender algumas coisas, tal, quando você, né? Se você fala, se você não fala, ela pode descobrir, por isso que, de repente, é interessante sempre você ter uma relação bem bacana, bem de sinceridade e tal, para ela aprender desde pequena a lidar com as situações. Então, assim, é a questão de distanciamento, entendeu? De distanciamento, a mudança de humor mesmo, a criança bem tranquila, daqui a pouco você vê como ela começa a ficar, ela fica meio para baixo, entendeu? Você vê que ela sempre se comunica, ela é bem comunicativa, e você vê que ela, né? De repente pode ser só um quadro leve para baixo de não seja uma depressão, seja uma tristeza pontual. É por que ela está triste, né? Então é por isso que a comunicação, né? Por isso que o falar, né? Por isso que Deus, né? Deus deu dois ouvidos, né? E uma boca, né? Para você ouvir mais e falar menos, né? Porque às vezes o que você fala pode ter um peso, uma contundência no outro e pode, naquele momento, em vez de você promover, de você ajudar, de você auxiliar, contribuir, etc.,
você pode estar fazendo totalmente ao contrário, né? Então, a criança que normalmente ela é bem comunicativa, você vê que ela já não fica muito, não é, já se torna não muito comunicativa, fica mais reservada, ela sempre está interagindo com as outras, mas você vê que ela fica isoladinha. Então, assim, é toda mudança de atitude, de comportamento da criança, né? Não pode ser uma depressão, né? Não necessariamente, pode ser um quadro de tristeza. Por quê? Que aconteceu, né? Esse pai foi ofensivo, essa mãe foi ofensiva, às vezes aquela questão, tem dois irmãos, né? E o pai dá mais privilégio, a mãe dá mais prestígio, privilégio para um do que para o outro. As comparações também, né? As comparações é um dos fatos que muitos pais aí eles acabam aplicando, né? Às vezes nem por querer, mas é o cotidiano, às vezes não consegue nem perceber o quanto isso não é legal. Mas tentar aí, quem vai estar ouvindo agora essa fala, né? Perceber isso, tentar evitar o máximo, comparações, né? Todo mundo é único, né? Todo mundo tem suas capacitações, né? De repente eu não sou bom em matemática, mas eu sou bom para fazer um relatório psicológico de alguém, ajudar na liberação do adolescente. Então, assim, cada um tem a sua especificidade humana, intelectual e tal. Então, é isso. Eu acho que a tristeza ou a mudança de comportamento é diferente, né? A criança é uma criança que ela sempre foi mais reservadinha, então você tem que estimular ela para ir para cima. Você está vendo que ela já conversa, bate papo, gosta de brincar, gosta de interagir, tanto com as crianças quanto com os adultos. Tal, legal, resposta. Né? Agora, você vê qualquer tipo. Então, por isso que vale aí a observação dos pais. Né? Por isso que Deus também te deu dois olhos, né? Para você olhar bem, né? Para você enxergar bem. Né? Então, assim, e quem não enxerga bem, né, usa lentes corretivas, certo? E é isso, né, cara? Pensar sempre nisso, né? A gente, criança, é pedra bruta, cara. E precisa que você invista, que você lapide da melhor forma possível. Para você, não. Essa criança, normalmente, é para o mundo. E que tipo de criança que eu quero que vá para o mundo? É isso que a gente tem que pensar. Que criança que eu quero que vá para o mundo? Porque quando eu olho o teu filho, eu estou olhando para você e para tua companheira. Eu olho para você e olho para tua companheira, eu olho para teu filho. Então, por isso que é importante saber a educação que você está dando. Não, mas eu educo muito bem e tal, mas infelizmente ou não, é isso que as pessoas estão vendo? Então, é isso que você tem que se questionar, né? Você está recebendo reclamação da escola, você está recebendo reclamação de coleguinhas, você está recebendo reclamação do pai do coleguinha. Então, alguma coisa não está legal aí. Então, reveja, né? E reveja. As pessoas elas são únicas, mas também elas podem ter esses momentos falhos, né, Marcos? Ô Marcos, tem uma história muito interessante aí que você já me contou algumas vezes. Eu gostaria que você compartilhasse da ligação que você fez quando você Ah, trabalhava em outro ramo. Conta um pouquinho pra gente que isso faz muito alusão ao que a gente está falando aqui. então, a respeito, pegando o gancho, né? O Fernando me lembrou bem aí. Quando há uns 20 e poucos anos atrás, né? Vendia plano de saúde, e aí fiz uma ligação para um cidadão, e aí o cidadão, quem atendeu foi o filho dele. Então, assim, eu quero que vocês atenham bem a esse exemplo, porque aí dá uma definida bem bacana do que eu estou falando, né? Do que eu estou falando. Aí a criança atendeu, né? A criança falou de uma forma bem, alô, eu falei, alô, por gentileza, o senhor Antônio? Antônio é meu pai. Seu pai? Então, ele está. Ele olhou e perguntou. O pai deve ter perguntado, quem é? Ele falou, mas quem é? Eu falei, o Marcos Tadeu, é vendedor do plano de saúde. Ah, o Marcos Tadeu, vendedor de plano de saúde? O pai deve ter feito não, né? Aí ele olhou e falou,
Meu pai não tá. Meu pai não tá, não. Eu parei, respirei, lógico. E assim, eu fiquei extremamente indignado com a atitude desse pai, né? Porque amanhã esse menino vai mentir para alguma coisa e ele pode ser punido porque ele mentiu. Porque o correto é o pai olhar, pera um pouquinho, o Marcos, cadê? Opa, pera um pouquinho. Ô, Marcos, tudo bem, rapaz? E aí? Ô, rapaz, cara, e aí, você vai fazer o plano? Não, rapaz, nem te conto, o negócio tá difícil, cara. Pô, agora sem grana, não dá pra fazer o plano agora, Marcos, mas, tô com o seu telefone, cara, quando eu tiver uma condição legal, eu vou ligar pra tu e vou fazer o plano de saúde com você, cara. Quer dizer, o quanto que ele estaria transmitindo naquele momento de valores, né? Muito, gente, muito. Respeito ao próximo, valorização do profissional, atenção, né? É, o dedicar ao outro, né? Porque eu liguei para ele, né? Eu não estava interessado só em vender o plano de saúde, só na grana. Eu estava interessado em oferecer o quê para ele? Saúde para ele e para a família dele. Então, assim, e o mínimo que ele tem que ter, o mínimo que a pessoa tem que ter, eu acho que é o respeito, né? Eu acho que é o respeito. Mas você é um cara respeitoso. Quer dizer, naquele momento, você não foi nada respeitoso. E você transmitiu para o teu filho um monte de valores negativos, né? Valores negativos, valores deturpados, já ensinando o menino a mentir, né? Ensinando o menino... Não, ele não mentiu, ele mentiu. Né? Porque era nítido, a comunicação era nítida do pai e do filho. O tirar do telefone, ele olhar, no olhar, ele falava no olhar, acho que o garoto era tão esperto, ele lia o que o pai falava e falava para mim. Então, assim, e aí disso que a gente acho que tem que tirar exemplo, sabe? A criança que está do seu lado, ela está ouvindo tudo, ela está vendo tudo. Então, assim, atenha-se quando você está com teu filho, com teu sobrinho, com teu afilhado, seja lá quem for, criança, né? Cuide-se, né? Cuidado, porque ele está observando você na plenitude, Tudo que você está fazendo, ele está ouvindo e está vendo. Mas eu não sou mentiroso, mas ele acabou de ouvir você falar uma mentira lá. Eu não sou mentiroso, não gosto de mentira, mas ele ouviu você falar uma mentira. Então, assim, perceber isso. Você errou alguma situação que você não foi legal da sua pessoa e você reconhece que não foi legal, chame e mostre. Pô, filho, você acredita? Hoje no trabalho, o pai discutiu com o colega de trabalho, nossa. Olha, agora que eu vi o quanto que eu fui errado, nossa, que coisa feia. Amanhã eu vou chegar lá, vou pedir desculpa para ele, vou dar um abraço nele, bem apertado, e além disso, eu vou chamar ele para almoçar, nós vamos almoçar juntos. Quer dizer, o filho vai ter todo o entendimento do que é respeito com o próximo, de reconhecer o seu erro, de reparação ao erro. Então, assim, nisso que a gente tem que estar se atendo, é nisso que a gente tem que estar percebendo. Né? Que tipo de exemplo que eu estou sendo? Deus está aí, né? Deus está aí para todos, né? Como dizem, Deus não faz diferenciação do seu filho, né? Então, assim, entra isso, né? Eu faço algo na igreja, né? Eu leio, de repente, você lê a Bíblia, você conhece a Bíblia, de repente, de ponta a ponta, mas, de repente, na sua casa, você não conversa com o teu filho. Você não fala das suas experiências quanto pessoa, quanto cidadão, quanto homem, e quanto pai hoje de família, você não divide com o teu filho. Mas você é um cara que explana uma Bíblia como ninguém, por exemplo. Né? Você é um engenheiro mecânico e você fala de um carro de Fórmula 1 sem trabalhar na McLaren ou na Lotus ou na Williams, você descreve um motor de ponta a ponta, mas você não conversa com o teu filho. Você não sente e bate um papo
conversa com ele, fala das suas dificuldades, dos seus progressos, dos seus medos, de como você lidou com tal situação X e como que você fez para reverter isso, o momento que você chorou, como eu tinha dito ontem, né? Eu estou participando de um seminário, né, sobre a garantia de direitos, né? E ontem um dos organizadores ele chorou, né? Falando que engraçado, né? Eu estou aqui fazendo um seminário, proporcionando para vocês um seminário de garantia de direitos às crianças e adolescentes, e minha filha me advertiu. Minha filha me deu uma bronca. E aí? Então, quer dizer, eu estou mostrando para vocês a importância de e estou deixando de. E ela me advertiu. Ele falou em lábio. Então, assim, isso é lindo, né? Aí entra o meu neto, né, o Gabriel. Uma vez eu falei, Gabriel, cara de pastel. Ele olhou para mim, como nós temos uma relação de muita franqueza, ele olhou para mim e falou, Tadeu, eu não gosto quando você fala isso. Eu nunca mais falei. Desculpa. Nunca mais eu falei. Como também, o dia que ele tinha 5 anos de idade, ele falou que eu não era pai dele. Eu falei, tá certo. Tá certo. Aí eu falei algumas coisas que eu fazia quando ele era pequenino, né? Em geral, né? Questão espiriteriana, né? O cocô, o xixi, a alimentação, né? O trem, o avião e tal. E desde 5 anos de idade, hoje ele está com 11 e nunca mais ele disse que eu não era o pai. Né? Então, assim, não precisa falar que eu sou pai dele. Mas se eu cuido dele desde os 2 meses de vida, eu creio que eu tenho uma significância e como ele tem uma significância para mim, eu cobro dele que eu tenho a significância para ele. Ele pode não gostar de mim quanto pai, como sendo o pai dele, que eu não sou o pai dele, mas ele é meu filho de coração, então por isso que eu falo que ele mais me educou, né, do que eu eduquei ele. Então, é isso que eu falo para vocês. Observe. Deus deu 2 olhos para vocês, 2 ouvidos e uma boca. Tem hora que veja mais, ouça mais e fale com... Sempre não fala aquilo que já vem à mente direto. Sempre dá uma refletida, é legal, não é legal. Dá uma respirada aí, tu fala, né? Tu fala. Né? Sempre vale... A criança e adolescente sempre vale também você estar se aproximando. Né? E tem mais história para isso. E aí, quem sabe, em outro vídeo a gente conversa sobre isso aí. Muito bom ouvir essa relação de proximidade com as pessoas, né? A gente está falando da criança, do adolescente, mas também, pelo que eu entendo da sua fala, isso replica ao adulto também, né? Porque o adulto ali no meio da sua liderança, seja ela religiosa ou seja ela empregatícia, nós temos pessoas como exemplo, né? Tem pessoas que não chegam ali para seus líderes religiosos e não conversam justamente por isso, porque não tem essa liberdade, não tem esse diálogo. Né? Lembrando, né? A liberdade é totalmente diferente da libertinagem. Né? Libertinagem é falta de respeito, enfim, sempre respeitando o próximo, mas tendo liberdade ao se comunicar. Né? E no âmbito empregatício é a mesma coisa, a pessoa não conversa com o seu superior pelo medo de perder aquele emprego, né? Que ela tem, de perder aquele emprego. E, e o superior também não quer dar ouvidos porque ele está em uma posição superior, mas você diz tudo bem, muito bem, né? Que Deus não faz acepção, ele não faz diferenciação dos seus filhos. Então, a mesma capacidade como indivíduo que o seu líder religioso tem, você também tem. O que o chefe tem, você também tem. O que a faxineira tem, você também tem. Então, quer dizer, está todo mundo igual, né? E todo mundo pode sofrer dos mais diversos fatores, doenças físicas, psicológicas, enfim. E todo mundo pode sofrer, né? Todo mundo se alimenta, todo mundo tem suas necessidades básicas. Então, no final das contas, como diz o ditado, vai todo mundo para a mesma terra, né? Vai todo mundo para o mesmo buraco, né? E você falou muito aí, Marcos, dessa experiência de ouvir muito, de observar muito, mas mesmo assim, quando é chegado ali nos consultórios dos psiquiatras, nós vemos que a grande maioria, não vou dizer todos, eles já começam direto com a medicação, tá?
Eles começam direto com a medicação. O que você pensa com relação a essa medicação já imediata? Então, sim. Primeiro que o psiquiatra tem que te atender, porque, por exemplo, se vai um cara que nem eu no psiquiatra, eu vou meio que com algumas informações bem pertinentes, eu já vou meio com o norte, mostrando para ele isso que não está legal em mim, eu não estou sentindo bem nisso, eu não estou, olha, eu mudei de um tempo para cá, essa questão não está legal. Então, agora, uma pessoa que não tem esse conhecimento, então, assim, uma, duas avaliações, pelo menos, para ele poder estar dando uma medicação a mais adequada. Entendeu? Para um quadro depressivo, principalmente, quanto também para um quadro ansiolítico também, né? Então, mas não deixar de fazer o paralelo com a psicologia, né? O falar, o psicólogo está lá para ouvir, né? Tem coisa que você não vai falar para a esposa, você não vai falar para o esposo, você não vai falar, de repente, para o pastor mesmo, você não vai falar para o teu chefe, você não vai falar para o teu filho, por causa disso, por causa da minha... Eu fui criado assim, né? Muito se fala, né? Eu fui criado assim, e aí eu sou assim, né? Acho que a frase mais falada é essa, né? Eu sou assim. Então, assim, quem falar que eu sou assim, você não se adequar para esse século XXI, né? Então, assim, é complicado. É complicado, porque hoje, principalmente hoje, é a era da comunicação, né? Antigamente, quando que nós poderíamos fazer uma chamada dessa daqui, né? Então, assim, nossa senhora, você usava uma CAN, né? Uma CAN, né? Aquela coisa bem primata, né? Bem Nossa Senhora. E, não, hoje você está fazendo, a gente faz no celular, né? Então, assim, baseado na comunicação, baseado nos pensamentos, baseado nas estratégias, etc. e tal, os profissionais da engenharia foram criando cada vez mais recursos, né? Então, o psiquiatra, ele já chegava, ele ouviu o que você falou, de repente, é isto. Então, assim, eu acho que é interessante uma, duas consultas, pelo menos, para ele fazer uma boa avaliação, ou que ele faça, pelo menos, naquele dia com tu, pelo menos, no mínimo, aí, uma consulta de pelo menos umas 2 horas. Entendi. Aí ele vai pegar você desde pequenino, né? Desde pequenino, e vem trazendo você, e vem trazendo você, e vem trazendo, e vem trazendo, né? E o que você vem apresentando, né? Queixa primária, né? Quais são as queixas que você tem? Aí você relata as queixas. Aí ele vai ver que, de repente, aquilo que você está relatando é bem, entendeu? Aquilo que você vê, mas realmente tem algo aí bem diferente que precisa ser focado. Aí ele vai buscar isso aí, né? Aí ele vai ver isso aí para você, né? Vai falar, não, mas, tá. Então, queixa primária e queixa secundária, né? De repente, o que está te atrapalhando é a queixa secundária e não a primária. A primária é só uma cortina de fumaça, só para, de repente, até para você se defender mesmo. Mas tem outras coisas, né? Tem outras coisas aí que está pegando e que você, de repente, não quer falar. Né? Dor de cabeça, assim, sentimento aí, alguns sentimentos, né? Algumas dores, alguns sofrimentos psíquicos aí que você acaba não querendo falar e naquela hora o psiquiatra percebe, é isso que você tá... E aí ele pega e descreve para você, ele prescreve para você a medicação mais adequada. Mas é sempre interessante. Uma consulta psiquiatra, dele ouvir você, tô aqui, já te dá um ansiolítico e tal, não é muito interessante, não. Agora, se você vai num psiquiatra e essa consulta é no mínimo 1 hora e meia, 2 horas, te pergunta sobre isso. Tem pai, tem mãe, você nasceu, que ano que você nasceu, como que foi sua infância, tal, sua adolescência, tal, legal. Quantas perdas, você teve muitas perdas, não teve perda, como foi sua infância, como foi sua adolescência, como está a sua vida hoje, como está a sua família, você é casado, legal. E como está a relação sua com a sua esposa, tá legal, legal. E o trabalho, como tá legal? Não tá legal. Não, tá ótimo, tá ótimo.
tá ótimo, tá bacana, super bacana. Ele vai olhar e falar, peraí, mas ele tá falando com a boca que tá legal, mas o olho não tá falando isso, né? Então, aquela questão, é nesse sentido, né? Então, o psiquiatra, a gente vê esse psiquiatra como... E outra, se ele indicar, principalmente também, aquele lado ao trabalho dele, ele falar para você, é interessante você passar em psicoterapia e toda vez que você for, que você encontrar a necessidade de manter o tratamento até e você falar que precisa e que ele te cobre a psicoterapia, é mais interessante ainda, né? Como tem, de repente, psiquiatra também, que é só medicação e ponto e basta, e, né? Quer dizer, aí é um profissional que, de repente, é meio limitado, né? Como que você vai falar você vai falar de motor de avião, você vai falar de motor de avião se você não vai falar um pouco de estrutura do avião, se você não vai falar de turbina de avião. Você não precisa ser o conhecedor completo sobre isso, mas um pouquinho de entendimento. Por quê? Porque quando você estava lá montando o motor do avião, você estava conversando com o cara da estrutura do avião. E ele te deu alguns toques, ele falou algumas coisas para você. Então, quer dizer, então a psicologia, a psiquiatria, ela tem que andar entrelaçada. Entendi. Você acha que esse mundo tecnológico, né, da aproximação pelo distanciamento, igual a gente está fazendo aqui, você na sua casa, eu aqui na minha casa, você acha que essa aproximação pelo distanciamento, ela vem 100% para ajudar ou não? Ela tem o seu lado ruim aí, ela pode atrapalhar? Então, nesse momento, necessário, né? Não, fora Esse desse momento distanciamento. no Hum. momento geral. Você falou muito da proximidade dos pais com o filho, né? Não, Do abraçar, tal. não. Agora eu entendi a sua pergunta. Não, fundamental. Proximidade, relação humana, né? Um grande exemplo disso, da relação humana, do toque, do contato, do olhar, da troca de ideia e tal, é o bicho, né? O bicho dá uma aula para nós, né? Se você não consegue entender um pouco o que é o bicho, né? Né? Se gosta, gosta, se não gosta, não gosta, e procura sempre estar junto, sempre procura, né? Um é mais afetuoso, outro é menos afetuoso, mas de vez em quando consegue romper aquilo e chega perto de você. Então, assim, a proximidade, contato humano, relação humana, tá junto, tá conversando, isso é fundamental, cara, isso é fundamental, né? Isso aí nossa senhora, não dá nem para abrir mão disso aí, né? E quanto muitas pessoas, né? Estou fazendo alguns atendimentos online aí para essa questão da pandemia, e assim, cara, hoje os clientes estão até mais tranquilos, né, cara? Mas, cara, o início, assim, dava dó, cara. Você olhava assim, os caras não estavam num desespero, meu. Parecia que eles estavam morando em outro planeta, cara. Né? Parecia que eles estavam até na Freedom, né? Na estação espacial, né? O cara, pô, tipo assim, tô te vendo agora, que legal, cara. E aí? Né? Então, assim, é desesperador, né, cara? Porque você tem uma vida num padrão X, né? De comunicação, de contato, de atividade e tal, de repente isso corta praticamente aí a zero, né? No máximo que você tem que ir é no mercado e na farmácia. Nossa, quer dizer, muita gente ficou muito mal, cara, muito mal mesmo. Esse momento é um momento de uma. Eu escutei esse termo, não sei se é o termo correto, é um termo, com certeza, um termo de massa, né? Um termo comum aí para todo mundo, que estamos vivendo uma depressão generalizada, né? Agora é um momento depressivo, né? Onde todo mundo está preocupado, está dentro de casa, tal. Eu mesmo estou indo na empresa algumas vezes por semana, tem semana que eu trabalho a semana inteira dentro de casa. E eu vou ali no quintal, quando tem que ir no mercado já é uma euforia diferente, né? Porque tem que ir ao mercado, tem que ir à farmácia, né? Mas mesmo assim, uma coisa que a gente vê que é fundamental nesses momentos, né?
que você tem dito e dito muito bem é a família, né, cara? A família aí, não importa a quantidade dessa família, se é pai e mãe, se é só o pai ou se é só a mãe, né? Se a mãe às vezes cria um conjunto de filhos ou um único filho, e de igual forma o pai, os avós. Eu vejo que a família, pelo que você está falando, é muito importante, né? Você vê que a família, ela é elemento fundamental para que o quadro de depressão ele venha a evoluir positivamente, para que ele venha a acabar? Fernando, a família é um dos maiores apoios para o outro, né? Então a família ela tem um papel fundamental, né? Até na identificação, né? De repente de um quadro de alteração de comportamento desse filho, né? Desse marido, dessa esposa, desse sobrinho, desse amigo que está morando na casa, enfim, né? Então, assim, porque você mantém normalmente um padrão, né, de ser, né, de comportamento, né? E aí é interessante quando você dá importância para o outro, né? Então, eu vou citar aqui um exemplo aqui, muito interessante para isso. O que é dar importância para o outro? O que é ver o outro, independente de quem é, como é, se tem dinheiro, se não tem, se é branco, é preto, se é... Não interessa, né? Então, uma empresa frigorífica tinha um porteiro, um funcionário, né? Aí esse funcionário todo dia passava pelo porteiro ali e falava bom dia, todo dia. Bom dia, boa tarde, até logo. 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 Um dado dia, falou bom dia, e daquela hora que o habitual do cara falar boa tarde até amanhã, fica com Deus e tal, que ele tinha um hábito de falar, ele não passou, mas ele todo dia ele falava bom dia, boa tarde, fica com Deus. Bom dia, boa tarde, fica com Deus. Naquele dia não falou. O cara achou estranho de imediato. Opa, peraí, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Não. Chegou, chamou um dos chefes lá da empresa, que estava na empresa ainda e tal. E, tal, funcionário tal, a habitual dele, todos os dias ele me fala um bom dia, e ao ir embora ele fala boa tarde, fique com Deus. E hoje ele não falou boa tarde, não fica com Deus. Ele está aí na linha, ele está por aí, vocês estão vendo ele e tal. O rapaz olhou lá embaixo, olhou tal, chamou o pessoal no rádio no setor, não, mas ele não foi embora. Então, quer dizer, foram até essa tal da geladeira onde eles normalmente entraram. Quando ele entrou, ele acho que não deve ter deixado o dispositivo, que ele poderia abrir por dentro. O que aconteceu? Ele ficou travado lá dentro. O que aconteceu? A hora que for abrir, ele estava lá dentro. Quer dizer, ele podia ter morrido. Então, assim, isso faz com que a gente perceba que a importância ao outro, seja ele quem for, independente de quem seja, né, é fundamental. E mostra que ninguém é melhor que ninguém é mais que ninguém, né? Somos seres humanos, todo mundo é igual, cada um com suas potencialidades, cada um com seus defeitos, mas se cada um fizer a sua parte quanto ao próximo, né, seja ele quem for, não importa. Você passa pelo morador de rua, se você não pode ajudá-lo, bom dia. Um coletor de lixo, né? Opa, tudo bem? Bom dia. Como você tá? Tá beleza? Opa, tá precisando de um copo d'água, alguma coisa, meu amigo? Não? Opa, fica com Deus. Porque, assim, o ser humano tem muita mania de ele olhar, de repente, certas profissões e tal, com indiferença. E essa indiferença não faz, de repente, só para essas pessoas aí. De repente, eu dentro da minha casa, eu estou fazendo uma indiferença com o meu próprio filho, com a minha própria esposa, com o meu próprio sobrinho, com o meu próprio ente querido, com o meu próprio... E aí?
Ah, mas eu não, eu dou atenção para todo mundo. Mas será? Será? Você tem a certeza 100% que você dá atenção para todo mundo de uma forma, no mínimo igualitária? Tá bom, ou no mínimo de 90% para todo mundo, 90% garantido para todo mundo. Você é um cara atencioso, você é um cara respeitoso, você é um cara que pensa antes de falar, para você, de repente, não dar uma, uma paulada na cabeça de alguém, ou você, porque a palavra é uma flecha, ela vai e não volta. Né? A palavra é bumerangue, a palavra é flecha. Então, que vai, ela não vai voltar. Então, Exatamente. essa reflexão que eu acho que a gente tem que fazer. Né? Então, assim, às vezes, como dizem, né? Às vezes eu até digo, né? Quanto mais você pensa que eu não estou precisando de você, a hora que eu mais estou. Então, quando você pensou naquela pessoa, procure saber como que tá. Ah, mas ele não me procura, não interessa. Faça a tua parte. Né? Faça a tua parte, não interessa. Você pensou nele, né? Você pensou nela, né? Faça a tua parte, né? Faça a tua parte. Né? Teve um rapaz que, mas meu pai não fala comigo, e tal, e eu sou louco para falar com meu pai. Falei, aí tá o X. Você tem Zap? Tem. Ele tem? Tem. Quantas vezes você já mandou um oi para ele de manhã cedo? Realmente não mandei nenhum até hoje. Preciso falar mais alguma coisa ou não? Exatamente isso, né? A gente observar bem hábitos de pessoas e sempre estarmos em contato com as pessoas, né? Isso, pelo que eu estou entendendo do rumo da nossa conversa aqui, isso já faz parte dessa manutenção preventiva para que as pessoas possam não vir a ter a depressão e também a ansiedade, né? Se você tem essa comunicação, se você já percebe que alguma coisa está errado desde o início ali, você mata o problema no ninho, né? Então é isso que os pais, as mães, as famílias têm que buscar a fazer, e as lideranças também de igrejas têm que buscar a fazer, e de igual forma também os líderes do meio empregatício aí, né, gerentes, supervisores, diretores, têm que buscar ter isso, né? Às vezes eu escuto muito, mas a empresa, as pessoas são somente números, tal, e serão tratadas dessa forma. Será que é só empresa, né, Marcos? Tem outros lugares que as pessoas também são tratadas como números, né? Eu vi uma reportagem, na verdade, de um jornal de 1923 dos Estados Unidos, onde ele estava falando do número de filhos, que era essencial que se tivesse mais filhos, porque a produção de milho estava aumentando. Então, olha só, estavam vinculando o número de crianças com uma mão de obra, né? Então a gente precisa ter mais para conseguir mais, né? Segunda Guerra Mundial também aconteceu isso, né? O Hitler ele fechou galpões ali para que as mulheres sejam muito bem tratadas e tivessem mais e mais e mais filhos para suprir uma demanda. Então, o resumo da história a gente não está tratando somente nas empresas pessoas com números, mas nas nossas vidas também, né? Isso é um erro brutal em relação à tratativa do ser humano para ser humano, tá? É, Marcos, pelo que eu vi aqui, cara, as maiores dúvidas aí foram sanadas, né? A gente conversou bastante aí do entorno da depressão, tratamentos, a gente abordou também um pouco da ansiedade e pelo que me perguntaram aqui, creio que já foram todas as dúvidas, né? E o mais importante aí é a família e a observação, né? Eu acho que o que vai ficar muito do que você falou para nós é Deus nos deu dois ouvidos e dois olhos e uma boca, né? Então ouça mais, veja mais e fale muito menos, ou fale o que é essencial e necessário, né? Não só o bom dia, boa tarde, boa noite, mas necessário também comunicação. E é aquela questão, né, cara? De repente, existe isso, né? Tem coisa que eu vou falar para você que eu não quero saber o que você pensa, o que você entende. Às vezes a pessoa quer só ser ouvida, cara, né? A pessoa quer ser só ouvida, então não fala nada. Então pergunte a ela se você pode
Sabe por quê? Porque, de repente, você vai causar mais danos da que ela já está fragilizada. Então, né, ela vai te dar dica. Se ela não te der a dica, você pergunta. Se você tiver com tanta pergunta, mas tem que ter a sensibilidade de saber o que você vai falar. Porque se de repente aquilo que você vai falar, você vai deixar a situação pior do que já está. Então, por isso que a psicologia, principalmente a psicologia, está aí para isso. Para fazer, para ter essa conversa, para ter esse diálogo, para ter essa comunicação de forma qualificada, de forma técnica. São conversas como essa que me levam a crer e atestam um pensamento meu que as igrejas, assim como as empresas já entenderam isso, né? E o Estado também já entendeu isso, que é necessária a presença de profissionais da psicologia, da psiquiatria no meio desses âmbitos religiosos, né? Faz total diferença, porque eles entendem demandas que pastores e afins não entendem, porque não são porque não são capazes, simplesmente porque não são domínios deles. Você falou aí de que Deus deu capacidade para o psicólogo, Deus deu capacidade para o médico, para o engenheiro mecânico e tal. Paulo fala para nós na Bíblia que o que seria dos pés se eles quisessem ser as mãos, ou se os olhos quisessem ser a boca. Então não adianta a gente trocar os papéis, cada um tem que cumprir o seu dom, né? Isso aí. Eu acho que o X da questão é esse, respeitar aquilo que é determinado para tu fazer, né? Agora, aquilo que passa, aí você tem que procurar alguém que entenda, né? Às vezes, no nosso trabalho lá, acontece muito isso, né, cara? O adolescente já é complexo, ainda mais o adolescente infrator. Aí, o que acontece? Às vezes, você obtém informações do garoto que a colega mesmo fala, o que você fez com o moleque? O que você fez com o moleque? Pô, você ameaçou o menino? Né? Não é isso, cara. É você, não só no tom de voz, mas é a forma que você olha, cara. Porque aquele olhar de agressividade, aquele olhar violento, aquele olhar, etc., de ruindade e tal, ele já está acostumado, cara. Está acostumado. Né? Polícia, cara, quando pega, bate mesmo. Polícia não vai ficar dialogando. Polícia não está aí para, né? Então, assim, se você oferecer uma escuta humanizada, oferecendo respaldo a ele, mostrando para ele que você está ali para ajudá-lo, que você está ali para auxiliá-lo nas suas reflexões, nos seus pensamentos, para se tornar uma pessoa melhor, não só para ele, para a família dele, mas principalmente para a sociedade, porque todos eles dizem que pensam muito na família. Mas eu digo para eles, pensar é uma coisa, ter uma atitude, ter uma ação e ter uma postura correta é totalmente diferente. Né? Então, assim, não adianta nada. Né? Pensar, né? Eu penso no meu computador, eu penso no teclado, eu penso no celular, eu penso... Agora, quando você pensa na tua mãe, quando você pensa, né, no teu pai, eu não gosto do meu pai, opa, então vamos conversar. Eu gosto muito da minha mãe, eu amo minha mãe, nossa senhora. Ama tua mãe? Mas o que é o amor? Primeiro você tem que explicar para mim o que é amor. No segundo ponto, você vai explicar para mim quem ama pode fazer o outro sofrer? Então, aí você leva o adolescente a fazer reflexões, como também tem situações também que tem colega aí, como você está? Você está bem? Está legal? Tem alguma reclamação para você fazer? Está indo na escola? Tá beleza? Tem alguma reclamação? Não. Então, pode lá, vai, tchau. Então, assim, existe dois tipos de trabalho, né? Então, assim, como que você faz o trabalho, né? Então, assim, hoje eu fiz trabalho de grupo, a atividade era as 2 palavras, cada um falava 2 palavras. E quando eles pensaram que é só falar e tá bom, nós vamos pensar sobre as palavras. Liberdade, nossa, liberdade.
Como que você deu a liberdade? Quando você estava na liberdade, o que você deu valor para ela? O que você fez com a liberdade? Agora eu quero que você vai falar para mim da liberdade. Você vai falar para mim da liberdade quando você estava lá fora. O que tu fez com a tua liberdade? Tu vai falar agora a liberdade que você está tendo aqui, porque você fica privado de liberdade, mas você consegue ter liberdade. Certo? Porque a privação de liberdade, no meu entendimento aí, na maioria das vezes, é você nem falar. Você só ouve e vê, você não fala. Então, a partir do momento que você tem a condição, o poder de falar, então você goza de uma liberdade. E o que você vai fazer daqui em diante com a sua liberdade? Que significado que tem agora daqui em diante a sua liberdade? Porque não adianta você falar para mim e mentir para mim. Sinceramente, vocês falar que e mentir para mim, vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo para o pai. Porque ele vai ver. E aí, como que vai fazer? Ah, mas você falou lá pro seu Marcos lá tal coisa, então quer dizer que agora você não está cumprindo? Então quer dizer que você tem duas palavras? Então, é aquilo que eu sempre digo. É como você trabalha o outro, como você trabalha com o outro. Né? O moleque, às vezes, nunca ninguém parou para ouvir, nunca o moleque pegou na mão, como muitas vezes o moleque não recebeu um abraço. Né? Eu tenho esse hábito, quando me toca, eu sinto vontade de dar um abraço no garoto, eu peço a ele, eu não vou lá e dou. Eu peço, posso lhe dar um abraço? Estou sentindo vontade de lhe dar um abraço, cara, eu posso? Até hoje nunca tive uma recusa. Não, senhora, eu não quero. Como eu falo, você também tem o direito de falar que você não quer, tá? Não é obrigado. Mas eu estou sentindo vontade de lhe dar um abraço. E aí você vê das mais estranhas formas de dar um abraço. Raramente moleque que encosta coração com coração. É um abraço totalmente distante. Né? Então, isso que a gente tem que se ater. De forma que a gente é afetuoso, né? De forma que a gente lida com os nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Ah, mas se eu ficar dando muito abracinho, muito beijinho, sou fraco, sou mole, sou um pai molenga e tal. Tem isso. Né? É duro, porém terno. Né? Então, assim, tem um adolescente lá, super difícil, eu cuidei dele quando ele tinha 13, 14 anos, hoje ele está com 18, ele continua, né, várias passagens aí na fundação, e assim, cara extremamente frio, até então frio, etc., inconsequente, bem, né, aquela coisa mesmo da vida infracional, futuramente agora a vida delitiva e tal, mas um cara que não se aproximava. Então, quando ele chegou agora e ele ia ser o meu adolescente que eu ia atender, eu tive um diálogo com ele. Primeiro, a gente faz um acolhimento, né? Então, uma equipe de referência ali de todos os profissionais falam com esse adolescente e tal, dá-lhe as boas-vindas e tal. Mas eu, no final, eu gosto de falar com o adolescente sozinho. E aí foi isso que aconteceu. E aí, aí vocês imaginam. Eu trouxe fala com ele desde lá. Né? Desde 2017, praticamente. Acho que é isso. 2012, 2013, mais ou menos. É por aí. E eu falei tudo que eu pensava. Tudo que eu já ouvi sobre ele, tudo aquilo que as pessoas têm de opinião sobre ele e tal. Eu falei, tem muita coisa que você poderia até não ter ouvido. Porém, eu posso te dizer uma coisa. Eu quero cuidar de você. Você não vai voltar mais para a fundação. Eu não deixei de falar nada que eu queria falar, que eu pensava. E eu acredito em você, que você tem condições de ser melhor. Independente de qualquer coisa. Independente da sua escolha. Sabe? Você está aberto ao aprender. Né? Ser uma pessoa melhor. Sabe por quê? Porque de repente tem pessoa que não merece que você seja legal, seja afetuoso e tal. Beleza. Só que tem pessoas, cara, que precisam e querem isso de você. E você, infelizmente, hoje, eu sei que você não sabe dar. Porque a vida sempre te tratou mal. Muitas das pessoas te trataram mal. A tua mãe, às vezes, na hora de pegar no teu pé, muitas vezes ela não pegou no teu pé. Ela deixou de cobrar, ela deixou de te pontuar. Você perdeu teu pai, eu sei.
Agora, só que é com você, né, meu querido? É com você. O que eu falei para tu, eu tô errado quantos por cento? Ele abaixou a cabeça e falou, seu Marcos, realmente, até hoje ninguém falou comigo do jeito que o senhor falou, e o que o senhor falou. E o que o senhor tinha que ter falado mesmo. Isso é um ponto. Eu aceito a ajuda. Cara, aquilo pra mim, é assim, pra mim, né, o povo, o que você fez, meu? Você deu alguma poção mágica e tal? Eu falei, falei pra minha chefe, né, principalmente a chefe e a colega assistente social. Eu falei, tudo que eu tinha que falar. Então vocês imaginem, entendeu? E assim, hoje não, porque, né, cara, eu não posso levar nada pro moleque, mas todos, e eu oferecia para ele, como ele não tinha psicoterapia fora, eu oferecia para ele 2 vezes por semana atendimento psicológico. Isso, uma referente à instituição e a outra quanto ao seu passado, né? E assim, todas as vezes, antes dele ir embora, tinha um abraço. E o primeiro abraço que ele me deu foi um abraço de coração com coração, que é um cara que eu jamais pensei que ia dar um abraço dessa forma comigo. Um cara frio, um cara totalmente resistente, um cara, como fala, refratário, né? Quantas vezes quando você fala, ele manda para você, ele não aceita, ele não ouve, ele não escuta. Então, todas as vezes, a saída era com um abraço, de peito, de coração com coração. Não é um abraço distante, não é um abraço frio. É um abraço com tempo, com segundos. Né? E aí, para resumir, ele foi numa audiência esse tempo, e aí o juiz perguntou, o que está acontecendo? Você é um cara que todas as internações você dava problema pra caramba, aí toda hora alguém reclamava de você, nos seus relatórios, todo mundo citava você é um menino extremamente problemático, tal, você não interage, você não aceita regras, o que está acontecendo com você, rapaz? Aí, cara, quem falou não foi nem ele, foi a mãe dele, e ele mesmo não me falou isso. Ele não me falou isso. Quem me falou foi a mãe dele. A mãe dele parece que estava lá na audiência. Ela falou, seu Marcos, ele olhou para o juiz e falou, quem está me ajudando é o meu psicólogo, seu Marcos Fabio. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Daqueles que às vezes a gente menos espera. Só que assim, a gente tem que dar o primeiro passo. É difícil? Às vezes mas tem que dar o primeiro passo. Em tudo? Dá para fazer em tudo? Não. Mas que seja pelo menos 99%. Né? Não é 100%, tá bom. Mas 99%, 98% pelo menos. Né? Então, assim, esse menino é um desafio. É um desafio. Eu falei com um colega que é de Limeira para ver se ele poderia estar vindo pelo menos uma vez por mês ou uma vez por semana para vir oferecer a psicoterapia para ele, né? Porque seria uma relação diferente. A psicoterapia é uma relação diferente. A relação que eu tenho com ele tem vínculo. Então eu falo muito sobre mim, às vezes eu dou exemplo de mim, como que eu venci tal coisa, que eu não sou de origem rica, que eu paguei minha faculdade, cara, era eu e meu amigo, eu comprava um lanche para 2 trogloditas, um lanche nós dividimos em 2 e uma Coca-Cola nós dividimos em 2 para 2 trogloditas, e nós íamos embora para casa, íamos embora rindo no ônibus. Então, assim, falar um pouco de você, de coisa boa, com um cara que só ouviu desgrama, ouviu só coisa ruim, só ouviu tristeza, tentativa de ele receber tentativa de homicídio. São mundos diferentes, né, Marcos? É por isso que é fundamental nós podermos dar alicerce às pessoas que já chegam a nós, né, como igreja, como família, para que não chegue a esse ponto, né? A gente falou aí do ápice da depressão, que é o suicídio, mas o ápice do relacionamento social é a perca dele, né? Essa restrição da liberdade, que eu acho que é um baita de um assunto para a gente abordar em outro momento, tá? Já veio algumas coisas na cabeça, mas acho que é isso. Agradeço muito mais uma vez sua participação, o seu tempo disponível.
não só eu, como o pessoal aqui da Assembleia de Deus Ministério Internacional aqui de Mogi Guaçu, agradece muito a você por você ter disposto esse tempo para nós e aí assim que a gente fizer a publicação desse primeiro vídeo, tenho certeza que outras sugestões ainda virão, tá, Marcos? Muito obrigado. Então, Fernando, fica aqui meu agradecimento a você, a todos os irmãos aí, né? E lembrar, a gente tem que fazer a nossa parte, não adianta a gente só cobrar do outro. Às vezes a gente cobra do outro que o outro faça a parte dele, né? E às vezes a gente deixa de fazer a nossa. Mas ver aí, se vocês precisarem aí, puder contar comigo, pode contar comigo que eu estou para ajudar vocês aí, tá bom? Obrigado pela oportunidade aí. Muito obrigado, Marcos. Tenha uma boa noite. Tá bom? Obrigado. Fica com Deus. Amém. Você também.